Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva fina de São Paulo desenhava rastros nas janelas do carro importado, enquanto Roberto Mendes atravessava a Avenida Brigadeiro Faria Lima naquela tarde de quinta-feira. O trânsito pesado da capital paulista não o incomodava tanto quanto deveria. Na verdade, aqueles momentos de silêncio dentro do veículo eram um dos poucos instantes em que sua mente conseguia descansar da enxurrada de números, contratos e decisões que preenchiam seus dias. Aos 42 anos, Roberto havia construído um império no ramo da tecnologia, transformando uma pequena startup em uma das empresas mais promissoras do país. O sucesso, porém, tinha um preço que ele só começava a compreender verdadeiramente. Naquela tarde específica, algo incomum havia acontecido. Uma reunião crucial com investidores asiáticos fora cancelada de última hora, liberando sua agenda de forma inesperada. Roberto havia ligado para casa, avisando que chegaria cedo, mas ninguém atendeu. Não era estranho. Verônica, sua esposa, costumava estar ocupada com as atividades sociais que tanto apreciava, e Manuela, sua filha de 6 anos, deveria estar com a babá ou fazendo alguma atividade extracurricular. O portão eletrônico da mansão nos Jardins se abriu automaticamente ao reconhecer a placa do veículo. A propriedade era imponente, com 3 andares, jardins amplos e uma arquitetura moderna que havia sido destaque em revistas de decoração. Roberto estacionou na garagem e caminhou até a entrada principal, afrouxando a gravata italiana enquanto subia os degraus de mármore. A casa estava estranhamente silenciosa. Nem sinal de Carmen, a governanta que praticamente administrava a residência, nem de Joana, a babá que cuidava de Manuela desde que a menina tinha 3 anos. Foi ao atravessar o hall de entrada em direção à escada que Roberto ouviu. Um som abafado, como um choro contido, vindo do andar superior. Seu coração disparou. Algo estava errado. Ele conhecia aquele choro. Era Manuela. Antes que pudesse processar completamente o que estava acontecendo, uma cena surreal se desenrolou diante de seus olhos. A janela do 2º andar, aquela que dava para o jardim lateral, estava aberta. E então, como em um pesadelo em câmera lenta, Roberto viu o corpo pequeno de sua filha aparecer no vão, desequilibrar-se e começar a cair. O tempo pareceu congelar por uma fração de segundo. Todos os instintos de pai, todos os reflexos que ele nem sabia que possuía, explodiram ao mesmo tempo. Roberto correu. Correu como nunca havia corrido na vida, atravessando o jardim em passadas largas, os olhos fixos naquela figurinha que despencava do alto. Ele não pensou. Não calculou. Simplesmente agiu. Saltou, estendeu os braços e, por um milagre que ele jamais conseguiria explicar racionalmente, conseguiu alcançá-la no ar. O impacto foi brutal. Suas costas atingiram o gramado com força, o ar sendo expulso violentamente de seus pulmões. Mas seus braços permaneceram fechados em torno do corpinho de Manuela, protegendo-a, amortecendo a queda. A dor explodiu em suas costas, nos ombros, nas pernas. Roberto sentia como se cada osso de seu corpo tivesse sido sacudido, mas nada disso importava. Apenas uma coisa importava: Manuela, sua filha. Ela estava viva. Ele conseguia sentir o coração dela batendo contra seu peito, conseguia ouvir seus soluços desesperados. Pai e filha ficaram ali, deitados na grama molhada pela chuva recente, unidos pelo abraço mais intenso que já haviam compartilhado. Roberto tentava controlar a própria respiração, cada movimento enviando ondas de dor pelo corpo, mas não soltava a menina. Jamais a soltaria novamente. Foi então que Manuela falou. Sua voz era um sussurro trêmulo, entrecortado por soluços, mas as palavras saíram com uma clareza que congelou o sangue de Roberto. Ela me empurrou, papai. A Verônica me empurrou. O mundo pareceu parar completamente. Roberto sentiu como se o chão se abrisse sob ele mais uma vez, mas de uma forma completamente diferente. Impossível. Não podia ser verdade. Tinha que haver algum engano, alguma confusão na cabeça assustada de uma criança que acabara de passar por um trauma. O que você disse, meu amor?
Roberto conseguiu articular, sua voz saindo rouca. Ela me empurrou da janela, papai. Eu estava no meu quarto e ela entrou e ficou brava comigo. Disse que eu era uma criança chata que estraga tudo. E então ela me pegou e me empurrou pela janela. As lágrimas escorriam pelo rosto de Manuela, molhando a camisa de Roberto. Ele podia sentir o corpo da filha tremendo violentamente, o choque tomando conta dela. Antes que pudesse responder, antes que pudesse processar aquela acusação devastadora, vozes surgiram da casa. Meu Deus, o que aconteceu? Verônica apareceu na porta dos fundos, o rosto pálido, as mãos cobrindo a boca em um gesto de horror. Manuela? Roberto? Pelo amor de Deus, alguém chame uma ambulância. Roberto virou a cabeça lentamente, seus olhos encontrando os de sua esposa. Verônica Almeida Mendes, a mulher com quem havia se casado há 2 anos, achando que estava dando à filha a figura materna que ela precisava, achando que estava reconstruindo uma família. Ela estava usando um conjunto esportivo elegante, como se tivesse acabado de voltar da academia ou de uma caminhada matinal. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo impecável, a maquiagem leve, mas presente. Ela parecia perfeita como sempre, mas naquele momento, olhando para ela, Roberto sentiu algo que nunca havia sentido antes em relação a Verônica. Medo. A ambulância chegou em 15 minutos, que pareceram 15 horas. Carmen surgiu de algum lugar da casa, histericamente explicando que estava na lavanderia, e não ouviu nada. Joana, a babá, aparentemente tinha o dia de folga. A vizinhança começou a se agitar, curiosos aparecendo nas janelas e portões. Verônica estava ao telefone, falando com alguém em tom urgente, mas Roberto mal conseguia processar o que estava acontecendo ao redor. Toda sua atenção estava em Manuela, que permanecia agarrada a ele, recusando-se a soltá-lo mesmo quando os paramédicos tentaram examiná-la. No hospital, o caos continuou. Roberto foi levado para uma sala de emergência enquanto Manuela gritava, estendendo os braços para o pai. Uma equipe médica a levou para outra ala, e ele sentiu como se estivessem arrancando seu coração do peito. Exames, radiografias, médicos fazendo perguntas que ele mal conseguia responder enquanto a dor em suas costas pulsava com cada batimento cardíaco. Foram horas de espera angustiante. Roberto estava deitado em uma maca, olhando para o teto branco do hospital, quando finalmente um médico entrou trazendo notícias. Dr. Henrique Tavares, um homem de meia-idade com óculos de armação metálica e um ar de competência tranquilizadora. Senhor Mendes, vou direto ao ponto porque sei que o senhor está desesperado para saber sobre sua filha. A pequena Manuela teve muita sorte. Ela sofreu algumas contusões, principalmente nos braços e nas pernas, e um hematoma considerável nas costas. Mas não há fraturas, não há lesões internas graves. O fato de o senhor ter conseguido amortecê-la salvou sua vida, sem dúvida alguma. Ela vai precisar de observação nas próximas 24 horas, mas o prognóstico é excelente. Roberto sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto sem qualquer constrangimento. Graças a Deus. E eu, doutor? O senhor teve menos sorte, infelizmente. 3 costelas fraturadas, uma contusão grave na coluna lombar, distensões musculares severas em ambos os ombros e uma série de hematomas. O senhor vai precisar de repouso absoluto por pelo menos 3 semanas, fisioterapia por meses, e há uma possibilidade de precisarmos de uma pequena cirurgia corretiva, dependendo de como a coluna responder ao tratamento inicial. Mas, considerando que o senhor caiu de costas de uma altura considerável, com uma criança nos braços, poderia ter sido muito pior. Eu preciso ver minha filha. Vou providenciar isso, mas antes preciso fazer algumas perguntas. O médico puxou uma cadeira, seu tom se tornando mais sério. O caso já foi reportado às autoridades competentes. Uma criança de 6 anos caindo de uma janela do 2º andar não é um acidente comum. A assistente social do hospital já está a caminho, e a polícia também. Eles vão querer conversar com o senhor, com sua esposa e com a menina. O senhor tem alguma ideia de como isso aconteceu? Roberto fechou os olhos. Aquele momento havia chegado.
A parte mais difícil. Ele não queria acreditar nas palavras de Manuela. Parte dele ainda buscava desesperadamente uma explicação alternativa, uma forma de fazer sentido daquilo tudo sem ter que aceitar a verdade horrível que sua filha havia sussurrado em seus ouvidos. Minha filha me disse que foi empurrada. Roberto abriu os olhos e encontrou o olhar surpreso do médico. Ela disse que minha esposa a empurrou pela janela. O silêncio que se seguiu foi pesado. O Dr. Henrique ajustou os óculos, uma expressão de preocupação profunda se instalando em seu rosto. Entendo. Essa é uma acusação muito séria, Sr. Mendes. Muito séria mesmo. Eu vou precisar documentar isso no prontuário e informar imediatamente a equipe de serviço social. O senhor entende que isso vai desencadear uma investigação completa, certo? Eu entendo. E eu exijo que seja feita. Se alguém machucou minha filha, essa pessoa vai responder por isso. Mesmo que seja sua esposa? A pergunta ficou suspensa no ar como uma lâmina. Roberto não respondeu imediatamente. Sua mente voava de volta no tempo, repassando os últimos 2 anos. Verônica havia entrado em sua vida como uma bênção, ou pelo menos era assim que ele havia interpretado na época. Depois de perder Beatriz, sua primeira esposa, depois de afundar no trabalho para fugir da dor, depois de se tornar praticamente um estranho para a própria filha, Verônica havia surgido como uma luz no fim do túnel. Eles haviam se conhecido em um evento beneficente. Ela era voluntária de uma ONG que trabalhava com crianças carentes, falava com paixão sobre fazer a diferença no mundo, tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Era bonita, sim, mas não apenas isso. Parecia genuína, parecia se importar. E quando conheceu Manuela, a conexão pareceu imediata. A menina, que andava tímida e retraída, sorriu para Verônica de um jeito que Roberto não via há meses. O namoro foi rápido, intenso. Verônica parecia entender sua dor, suas ausências, seus demônios. Ela não o pressionava, não o cobrava, simplesmente estava ali. E com Manuela ela era paciente, carinhosa, dedicada, ou pelo menos era o que Roberto pensava ver. Ele estava tão mergulhado em seu próprio alívio, tão grato por ter alguém preenchendo o vazio que Beatriz havia deixado, que talvez não tivesse prestado atenção suficiente. Talvez não tivesse realmente observado. Talvez tivesse visto apenas o que queria ver. O casamento aconteceu 1 ano após o primeiro encontro. Uma cerimônia elegante, mas íntima, com poucos convidados. Verônica mudou-se para a mansão, assumindo gradualmente mais responsabilidades na administração da casa. Roberto mergulhou ainda mais no trabalho, expandindo os negócios, fechando contratos internacionais, viajando constantemente. Manuela continuava sendo cuidada principalmente por Joana, mas Verônica estava sempre por perto, sempre presente, sempre atenciosa. Ou era o que ele pensava? Quantas vezes você realmente prestou atenção, Roberto? Uma voz em sua cabeça sussurrava cruelmente. Quantas vezes você realmente observou como Verônica tratava Manuela quando você não estava olhando? Quantas vezes sua filha tentou te dizer algo e você estava ocupado demais para ouvir? Especialmente minha esposa. Roberto finalmente respondeu ao médico, sua voz firme apesar da dor que sentia em cada célula do corpo. Especialmente ela. A porta do quarto se abriu e Verônica entrou ainda impecavelmente composta apesar da situação. Roberto, querido, como você está? Os médicos me disseram que você se machucou bastante salvando a Manuela. Foi tão corajoso, tão heróico. Ela se aproximou da maca, estendendo a mão para tocar o braço dele, mas Roberto se afastou instintivamente. O gesto não passou despercebido. Verônica congelou, sua mão suspensa no ar, uma expressão de confusão e mágoa cruzando seu rosto perfeito. Roberto, o que foi? Onde você estava quando Manuela caiu? A pergunta saiu mais dura do que ele pretendia. O Dr. Henrique se levantou discretamente, murmurando algo sobre dar privacidade à família. Mas Roberto sabia que o médico não iria longe. Provavelmente ficaria do lado de fora da porta, ouvindo cada palavra, como era seu dever dado às circunstâncias. Verônica piscou, como se não compreendesse a pergunta. Eu estava no andar de baixo, amor. Na cozinha preparando um lanche.
Por que está me perguntando isso? Manuela disse algo quando caiu. Roberto manteve os olhos fixos no rosto dela, observando cada microexpressão, cada movimento. Ela disse que não foi um acidente. O silêncio que se instalou na sala era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Verônica ficou pálida, suas mãos se fechando involuntariamente. Como ela disse o quê? Roberto, a menina acabou de passar por um trauma terrível. Ela está confusa, assustada. Você não pode levar a sério o que uma criança de 6 anos diz em um momento como esse. Ela disse que você a empurrou pela janela. As palavras saíram como tiros, cada uma delas perfurando o ar. Verônica cambaleou para trás, como se tivesse sido fisicamente atingida. Sua boca se abriu em choque, seus olhos se arregalaram, e por um momento ela pareceu genuinamente devastada. Isso é loucura, Verônica sussurrou, levando a mão ao peito. Você está acusando a mim de tentar machucar aquela criança. Eu que passei os últimos 2 anos cuidando dela, dando carinho, tentando ser uma mãe para ela mesmo quando ela me tratava com frieza, mesmo quando era claro que nunca seria aceita completamente, porque vocês dois vivem presos ao passado. Roberto sentiu as palavras como socos. Havia verdade ali? Manuela realmente nunca havia aceitado Verônica completamente? Havia momentos em que a menina ficava quieta quando a madrasta estava por perto, momentos em que preferia ficar no quarto a descer para jantar, quando era só Verônica em casa. Roberto sempre havia interpretado isso como timidez natural, como o processo de adaptação de uma criança que havia perdido a mãe. Mas e se fosse algo mais? E se Manuela estivesse tentando lhe dizer algo o tempo todo e ele estivesse cego demais para ver? A porta se abriu novamente e 2 mulheres entraram. Uma delas se apresentou como doutora Silvia Rocha, assistente social do hospital. A outra era a delegada Paula Ferreira, da delegacia local. Ambas tinham expressões sérias e profissionais. Senhor Mendes, senhora Mendes, precisamos fazer algumas perguntas. A doutora Silvia falou em um tom que não admitia negociações. Há protocolos que devemos seguir quando uma criança se envolve em um incidente como este. Vamos conversar com vocês separadamente, depois vamos conversar com Manuela e uma equipe de investigação vai examinar a casa de vocês. Isso é procedimento padrão, então pedimos a cooperação de ambos. Eu vou cooperar completamente, Roberto disse imediatamente. E quero que tudo seja investigado até o último detalhe. Minha filha me disse que foi empurrada por minha esposa, e eu acredito nela. Verônica soltou um som que era meio riso, meio soluço. Você acredita nela? Você mal conhece sua própria filha, Roberto. Quando foi a última vez que você jantou com ela? Quando foi a última vez que colocou ela para dormir? Quando foi a última vez que apareceu em uma apresentação da escola, em um aniversário, em qualquer evento importante da vida dela? E agora você vem me acusar disso? As palavras atingiram Roberto como chicotadas, porque eram verdadeiras. Cada acusação era verdadeira. Ele sabia disso. Tinha consciência de cada jantar perdido, de cada promessa quebrada, de cada vez que escolheu uma reunião ao invés da filha. A culpa que carregava era como um peso esmagador em seu peito, maior até do que a dor física das costelas quebradas. Mas mesmo assim, mesmo com toda a culpa, com todo o peso dos erros do passado, havia uma coisa que Roberto sabia com absoluta certeza. Manuela não mentiria sobre algo assim. Não naquele momento, não depois de quase perder a vida. Vamos fazer as entrevistas, a delegada Paula interveio, sua voz cortando a tensão crescente. Senhora Mendes, a senhora pode me acompanhar? Vamos usar outra sala. E senhor Mendes, a doutora Silvia vai ficar aqui com o senhor. Verônica lançou um último olhar para Roberto. Havia mágoa naquele olhar, mas havia algo mais, algo que ele não conseguia identificar completamente. Raiva? Medo? Ou seria apenas o reflexo de uma mulher injustamente acusada de algo horrível? Ela saiu da sala seguindo a delegada, os saltos altos repicando no chão do hospital, deixando um silêncio pesado para trás. A doutora Silvia sentou-se na cadeira que o doutor Henrique havia ocupado antes, tirando um tablet de sua bolsa. Senhor Mendes, vou ser direta com o senhor. A senhora começou, seu tom gentil,
mas firme. Casos como este são extremamente delicados. Acusações de abuso ou tentativa de causar danos a uma criança são tratadas com a máxima seriedade, mas também com extremo cuidado. Crianças podem estar confusas após um trauma, podem misturar fantasia com realidade ou podem estar repetindo coisas que ouviram em outros contextos. Ao mesmo tempo, crianças raramente mentem sobre abusos reais. Nosso trabalho é descobrir a verdade, proteger a criança acima de tudo e garantir que a justiça seja feita. Eu entendo. Vou fazer perguntas sobre sua família, sobre a rotina de casa, sobre o relacionamento entre sua esposa e sua filha. Preciso que o senhor seja completamente honesto comigo, mesmo que as respostas não sejam favoráveis ao senhor. Isso não é sobre julgá-lo como pai, é sobre entender a dinâmica familiar. O senhor está preparado para isso? Roberto assentiu, sentindo o peso do que estava por vir. Estou. A entrevista durou quase 1 hora. Cada pergunta era uma facada em sua consciência. Com que frequência você está em casa? Com que frequência você passa tempo de qualidade com Manuela? Como é a relação entre Manuela e Verônica quando você está presente e quando você não está? Você já notou mudanças no comportamento de Manuela desde que se casou com Verônica? Algum sinal de que ela estava desconfortável ou com medo? Para cada pergunta, Roberto tinha que admitir sua própria falha. Não, ele não estava em casa com frequência. Não, ele não passava tempo de qualidade suficiente com a filha. Sim, Manuela parecia mais retraída nos últimos meses, mas ele havia atribuído isso à idade, às mudanças naturais do crescimento. Não, ele não havia prestado atenção suficiente. Não, ele não havia sido o pai que deveria ter sido. Quando a doutora Silvia finalmente saiu para conversar com Manuela, Roberto ficou sozinho no quarto do hospital. A dor física era intensa, mas era nada comparada à dor emocional que o consumia. Ele havia falhado. Havia falhado com Beatriz, que morreu enquanto ele estava em uma viagem de negócios. Havia falhado com Manuela, enterrando-se no trabalho ao invés de estar presente para ela. E agora, possivelmente, havia falhado ao trazer para dentro de casa alguém que poderia ter causado danos à sua filha. As horas se arrastaram. Roberto foi transferido para um quarto particular, recebeu medicação para a dor e foi informado de que passaria a noite em observação. Verônica não apareceu novamente. A delegada Paula retornou mais tarde, informando que a casa estava sendo examinada por uma equipe técnica e que Verônica havia dado sua versão dos eventos, negando veementemente qualquer envolvimento no incidente. Foi só na manhã seguinte que Roberto finalmente pôde ver Manuela. Uma enfermeira empurrou uma cadeira de rodas para o quarto da menina, e quando Roberto entrou, sentiu o coração se partir. Manuela estava deitada em uma cama hospitalar, pequena demais para aquele espaço, cercada por aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Ela tinha um curativo no braço direito, outro na testa, e hematomas roxos despontavam em sua pele clara. Mas o pior eram seus olhos, olhos que pareciam ter visto coisas que uma criança de 6 anos jamais deveria ver. Papai, ela sussurrou quando o viu, e suas feições se iluminaram com um sorriso frágil. Oi, meu amor. Roberto estendeu os braços e Manuela praticamente pulou da cama para o colo dele, ignorando os próprios machucados. Eles ficaram assim por longos minutos, simplesmente abraçados, chorando baixinho, sem precisar de palavras. Você acreditou em mim, papai? Manuela finalmente perguntou, sua voz abafada contra o peito do pai. Sobre o que eu disse. Roberto afastou a filha apenas o suficiente para poder olhar em seus olhos. Eu acredito em você, Manuela. Sempre vou acreditar em você. E papai vai fazer de tudo para te proteger, está bem? Nunca mais vou deixar que algo ruim aconteça com você. A menina assentiu, mas havia algo em sua expressão que partia o coração de Roberto. Era medo, medo profundo, enraizado. E Roberto percebeu com horror crescente que talvez aquilo não fosse sobre apenas um incidente. Talvez houvesse muito mais acontecendo em sua casa, bem debaixo de seu nariz, sem que ele percebesse. Manu, Roberto começou cuidadosamente, escolhendo as palavras com cautela. Você pode me contar tudo o que aconteceu ontem, do começo?
Manuela mordeu o lábio inferior, seus olhos se enchendo de lágrimas novamente. Eu estava no meu quarto desenhando. Estava fazendo um desenho para você, para quando você chegasse em casa. Mas aí a Verônica entrou e viu o desenho. O que você estava desenhando? Estava desenhando você, eu e a mamãe Beatriz. Do jeito que a vovó me mostrou nas fotos. A Verônica ficou muito brava, papai. Ela disse que eu era uma criança ingrata, que ela tentava ser boa para mim, mas eu só pensava na mãe morta. Disse que eu era um problema, que causava confusão entre vocês dois. Roberto sentiu a raiva subir por sua garganta como lava. Continue, amor. Ela pegou o desenho e rasgou. Rasgou todinho. E eu comecei a chorar e disse que ia contar para você quando você chegasse. Foi aí que ela ficou com uma cara diferente, papai. Uma cara que me deu muito medo. Ela me pegou pelo braço, me puxou até a janela e disse que eu era uma menininha chata que não sabia quando calar a boca. E então, ela abriu a janela e me empurrou. Cada palavra era como um golpe. Roberto abraçou a filha com mais força, sua mente trabalhando freneticamente. Se isso era verdade, e ele acreditava que era, então, Verônica era muito mais perigosa do que ele jamais poderia imaginar. E agora ele precisava provar isso. Precisava proteger Manuela. Precisava fazer justiça. Mas como? Contra a palavra dele e de uma criança de 6 anos, Verônica poderia facilmente construir uma defesa. Ela tinha dinheiro, recursos, poderia contratar os melhores advogados. E pior, ela poderia usar contra ele cada falha como pai, cada ausência, cada negligência. Roberto sabia que não era inocente nessa história. Sabia que sua própria culpa seria exposta, dissecada, usada como arma. A porta do quarto se abriu e a doutora Sílvia entrou, acompanhada de um homem que Roberto não conhecia. Senhor Mendes, este é o Dr. Marcelo Costa, psicólogo infantil especializado em casos de trauma. Ele vai conversar com Manuela, se o senhor permitir. Roberto olhou para a filha, que agarrava sua camisa com força. Está tudo bem, meu amor. Esse senhor aqui vai te fazer algumas perguntas, mas papai fica aqui do seu lado o tempo todo. Pode ser? Manuela assentiu hesitante, e o Dr. Marcelo se aproximou com um sorriso gentil e uma maleta cheia de brinquedos e materiais de desenho. Oi, Manuela, que tal a gente conversar um pouquinho enquanto você desenha? Você gosta de desenhar, não é? O que aconteceu nas horas seguintes foi um dos períodos mais dolorosos da vida de Roberto. Ouvir sua filha repetir, com detalhes perturbadores, o que havia acontecido. Ver os desenhos que ela fazia, mostrando uma figura feminina empurrando uma figura pequena pela janela. Assistir às lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto ela respondia a cada pergunta com uma honestidade brutal que crianças costumam ter. Quando finalmente acabou, o Dr. Marcelo se levantou e pediu para conversar em particular com a doutora Sílvia. Roberto ficou com Manuela, cantando baixinho para ela, até que a menina finalmente adormecesse, exausta física e emocionalmente. Foi só então que a doutora Sílvia retornou, sua expressão grave. Senhor Mendes, preciso informá-lo de algumas coisas. Primeira, o relato de Manuela é consistente, detalhado e demonstra sinais claros de veracidade segundo a avaliação do Dr. Marcelo. Segunda, a investigação na sua casa revelou algumas coisas preocupantes. Vamos precisar que o senhor venha até lá assim que receber alta médica. E terceira, sua esposa entrou com um pedido emergencial de custódia de Manuela, alegando que o senhor é um pai ausente e emocionalmente negligente, e que está usando a criança para fazer falsas acusações contra ela devido a problemas conjugais não resolvidos. O mundo pareceu girar ao redor de Roberto. Verônica estava contra-atacando e usando exatamente a estratégia que ele mais temia. Ela estava transformando suas próprias falhas em armas. E o pior era que ele não podia negar nada do que ela alegava. Ele tinha sido ausente, tinha sido negligente, tinha falhado como pai em inúmeras formas. A batalha estava apenas começando, e Roberto sabia que seria a luta mais importante de sua vida. Não era mais sobre contratos ou negócios, era sobre sua filha, era sobre justiça, era sobre finalmente, depois de tanto tempo perdido,
ser o pai que Manuela sempre precisou e mereceu. Enquanto olhava para o rosto adormecido de sua filha, Roberto fez uma promessa silenciosa. Não importava o que custasse. Não importava quanta dor ele teria que enfrentar ou quanta verdade sobre si mesmo teria que admitir, ele protegeria Manuela. Descobriria quem Verônica realmente era e garantiria que sua filha nunca mais tivesse que sentir medo dentro da própria casa. As sombras do passado estavam se fechando ao redor deles, mas Roberto estava determinado a encontrar a luz, mesmo que isso significasse expor cada uma de suas próprias feridas no processo. 3 dias depois do incidente, Roberto recebeu alta médica com uma lista extensa de recomendações, medicamentos e um colete ortopédico que deveria usar por pelo menos 6 semanas. Cada movimento era uma lembrança dolorosa do que havia acontecido, mas a dor física era nada comparada ao turbilhão emocional que o consumia. Manuela também havia recebido alta no dia anterior, mas não pôde ir para casa. Por ordem judicial temporária, enquanto as investigações seguiam seu curso, a menina ficaria sob cuidados de sua avó paterna, Dona Helena, em um apartamento na Vila Mariana. A decisão havia sido um golpe devastador para Roberto. Ver sua filha sendo levada embora, mesmo que para a casa de sua própria mãe, mesmo sabendo que ela estaria segura ali, foi como ter o coração arrancado do peito. Manuela havia chorado, agarrando-se ao pai, implorando para ficar com ele. Mas as assistentes sociais foram inflexíveis, até que a situação fosse esclarecida, até que se determinasse se o ambiente doméstico era seguro, a criança permaneceria com a avó. Verônica, por sua vez, também não poderia voltar para a mansão. A medida protetiva impedia que ela se aproximasse de Manuela ou da residência enquanto durasse a investigação. Ela havia se instalado em um hotel 5 estrelas na Avenida Paulista, bancado por seu próprio dinheiro, como fez questão de deixar claro através de seu advogado. Dr. Augusto Cavalcante, um dos criminalistas mais renomados de São Paulo, conhecido por defender casos impossíveis e sair vitorioso. Roberto estava sozinho na mansão naquela manhã de sexta-feira, sentado na sala de estar, que de repente parecia grande demais, vazia demais. Carmen circulava nervosamente pela casa, tentando manter a rotina, mas até ela parecia perdida. Joana, a babá, havia sido dispensada temporariamente, já que não havia criança para cuidar. A ausência de Manuela era palpável em cada cômodo, em cada canto silencioso daquela casa que nunca havia sido verdadeiramente um lar. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Roberto se levantou com dificuldade, cada movimento das costelas fraturadas enviando ondas de dor, e caminhou até a porta. Do outro lado estava um homem que ele não via há quase 3 anos. Márcio Andrade, seu melhor amigo dos tempos de faculdade, agora investigador particular, com uma reputação impressionante em São Paulo. Márcio era alto, de ombros largos com cabelos grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar de experiência. Seus olhos escuros eram penetrantes, o tipo de olhos que pareciam ver através das mentiras e das máscaras que as pessoas usavam. Ele havia trabalhado por anos na Polícia Civil antes de abrir sua própria agência de investigação. E Roberto sabia que se alguém podia ajudá-lo a descobrir a verdade sobre Verônica, era Márcio. Roberto. Márcio estendeu a mão, seu aperto firme, mas cuidadoso, claramente consciente dos ferimentos do amigo. Recebi sua ligação. Vim o mais rápido que pude. Obrigado por vir. Roberto fez um gesto para que entrasse. Precisamos conversar. Eles se instalaram no escritório de Roberto, um ambiente revestido de madeira escura com estantes repletas de livros que ele nunca tinha tempo de ler. Márcio recusou o café que Carmen ofereceu, preferindo ir direto ao ponto. Me conta tudo, Roberto. Do começo. Não omita nada, por mais doloroso ou constrangedor que seja. Se vou investigar sua esposa, preciso de todos os detalhes. Roberto respirou fundo e começou a falar. Contou sobre a perda de Beatriz, sobre como havia se afundado no trabalho para fugir da dor, sobre como havia se tornado um estranho para a própria filha. Falou sobre conhecer Verônica no evento beneficente, sobre o namoro relâmpago, sobre o casamento apressado,
E então contou sobre o incidente, sobre as palavras de Manuela, sobre a acusação devastadora. Márcio ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais em um pequeno caderno de couro. Sua expressão era neutra, profissional, mas Roberto o conhecia bem o suficiente para perceber a preocupação nos olhos do amigo. E o que você sabe sobre o passado dela? Márcio finalmente perguntou. Sobre a família dela, sobre onde ela cresceu, sobre o que fazia antes de conhecer você. Roberto abriu a boca para responder, mas percebeu com um horror crescente que não sabia quase nada. Ela disse que era de Belo Horizonte, que perdeu os pais jovem, que foi criada por uma tia que já faleceu. Trabalhava como coordenadora dessa ONG, a Instituto Renascer, que ajuda crianças carentes. Ela tem diploma de pedagogia pela PUC Minas, ou pelo menos foi o que ela disse. Você viu os documentos? Alguns. O RG, o CPF. Tudo parecia em ordem. E você verificou? Ligou para a universidade, checou se o diploma era legítimo? O silêncio de Roberto foi resposta suficiente. Márcio suspirou, balançando a cabeça. Roberto, me diz uma coisa. Você fez qualquer tipo de verificação antes de casar com essa mulher? Qualquer checagem de antecedentes? Qualquer investigação básica? Não. A resposta saiu como um sussurro envergonhado. Eu confiei nela, Márcio. Ela parecia tão genuína, tão dedicada, e eu estava tão perdido, tão cansado de estar sozinho. Entendo. Márcio não julgou, apenas afirmou. Olha, vou ser franco com você. Se ela é quem diz ser, vamos descobrir isso rapidamente, e aí você vai ter que lidar com a possibilidade de que sua filha estava confusa ou que houve um mal-entendido. Mas se ela não é quem diz ser, se há algo errado no passado dela, isso pode ser exatamente o que você precisa para provar que Manuela estava dizendo a verdade. Preciso que você descubra tudo, Márcio. Tudo. Não me importa quanto vai custar ou quanto tempo vai levar. Preciso saber quem é a mulher com quem me casei. Vou começar hoje mesmo. Márcio se levantou, guardando o caderno. Vou investigar a identidade dela, os documentos, o histórico profissional, tudo. Tenho contatos em Minas Gerais que podem ajudar. E vou contratar alguns assistentes aqui em São Paulo para fazer vigilância discreta, ver com quem ela está se encontrando, o que está fazendo. Enquanto isso, você precisa se preparar para a batalha judicial. Contratou um advogado bom? O melhor que consegui encontrar. Doutora Fernanda Albuquerque, especialista em direito de família e custódia. Boa escolha. Eu a conheço de reputação. Ela é dura quando precisa ser. Vai precisar disso, especialmente contra o Augusto Cavalcante. Depois que Márcio saiu, Roberto ficou no escritório por um longo tempo, olhando para as paredes sem realmente vê-las. Sua mente voava para o passado, repassando cada momento desde que conheceu Verônica, procurando sinais que deveria ter visto, pistas que deveria ter notado. Mas tudo parecia ter sido perfeito demais. Ela encaixava-se em sua vida como se tivesse sido feita sob medida para preencher os buracos que Beatriz havia deixado. Beatriz, sua primeira esposa, o amor de sua juventude, a mãe de Manuela. Roberto se levantou devagar e caminhou até uma estante onde guardava alguns álbuns de fotos que raramente abria. Encontrou o que procurava e voltou para a poltrona, abrindo o álbum sobre o colo. Ali estava ela, Beatriz Andrade Mendes, com seu sorriso largo e genuíno, seus cabelos castanhos ondulados, seus olhos que brilhavam com vida. As fotos mostravam momentos de felicidade que pareciam ter acontecido em outra vida. O casamento deles, simples mas alegre. Beatriz grávida, radiante, com as mãos sobre a barriga arredondada. Manuela recém-nascida, minúscula nos braços da mãe. Aniversários, natais, momentos cotidianos capturados em imagens desbotadas. Beatriz havia sido o oposto de Verônica em muitos aspectos. Onde Verônica era polida e calculada, Beatriz era espontânea e calorosa. Onde Verônica escolhia cada palavra cuidadosamente, Beatriz falava o que pensava sem filtros. Beatriz não vinha de família rica, não tinha educação refinada, mas tinha algo que Roberto só agora percebia que Verônica nunca teve. Autenticidade.
A lembrança do dia em que perdeu Beatriz ainda era uma ferida aberta em sua alma. Ela havia desmaiado em casa, sozinha com Manuela, que tinha apenas 3 anos na época. Uma vizinha ouviu o choro da menina e chamou a ambulância. No hospital, descobriram que era um aneurisma cerebral que havia se rompido. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas ela entrou em coma. Roberto estava em São José dos Campos, fechando um contrato importante. Quando finalmente chegou ao hospital, 12 horas depois, já era tarde demais. A culpa daquele dia o perseguia como uma sombra. Se ele tivesse estado em casa, se tivesse percebido os sinais, se tivesse dado menos importância ao trabalho e mais à família, talvez Beatriz ainda estivesse viva. Talvez Manuela tivesse crescido com uma mãe de verdade ao seu lado. Talvez nada disso estivesse acontecendo agora. O telefone tocou, arrancando Roberto de seus pensamentos dolorosos. Era a doutora Fernanda Albuquerque. Senhor Mendes, precisamos nos reunir hoje à tarde. O advogado da sua esposa entrou com uma petição formal pedindo a custódia integral de Manuela, alegando que você é um pai negligente e que está usando a criança em uma disputa conjugal. A audiência foi marcada para segunda-feira às 10 da manhã. Temos 3 dias para preparar nossa defesa. Vou estar aí às 3 da tarde. Ótimo. E, Sr. Mendes, prepare-se. Isso vai ser intenso. Eles vão expor cada falha sua como pai, cada ausência, cada promessa quebrada. Vai doer. Mas precisamos enfrentar isso de frente se quisermos ter alguma chance de manter Manuela com você. Eu sei. Roberto apertou os olhos, tentando conter a emoção. Farei o que for necessário. O resto do dia passou em um borrão de dor, ansiedade e preparação. Roberto passou horas revisando documentos, calendários, tentando reconstruir sua presença ou falta dela na vida de Manuela nos últimos anos. Cada página era uma acusação silenciosa. Viagens constantes, reuniões que se estendiam até tarde da noite, fins de semana trabalhando. Quantos aniversários ele havia perdido? Quantas apresentações escolares? Quantas vezes Manuela havia pedido por sua atenção e ele estava ocupado demais para dar? À noite, ele foi visitar a filha no apartamento de Dona Helena. A avó de Manuela era uma mulher de 72 anos, pequena, mas forte, com cabelos completamente brancos presos em um coque e olhos que haviam visto muito sofrimento ao longo da vida. Ela havia perdido o marido, pai de Roberto, há 15 anos para um infarto. Havia enterrado sua nora, Beatriz, que amava como uma filha, e agora estava cuidando de sua neta traumatizada enquanto via seu filho enfrentar a maior crise de sua vida. Roberto, ela disse quando abriu a porta, e havia tanto alívio quanto preocupação em sua voz. Entre, meu filho. Manuela está no quarto, desenhando. Como ela está? Assustada, confusa. Dona Helena guiou o filho até a sala, fazendo-o sentar com cuidado. Ela me pergunta todo dia quando pode voltar para casa, quando vai ver você de novo. Eu não sei o que dizer para ela, Roberto. Não sei como explicar para uma criança de 6 anos que o mundo dos adultos é tão complicado. Eu sei, mãe. Roberto passou a mão pelo rosto cansado. Estou fazendo tudo o que posso para resolver isso. Está mesmo? Dona Helena perguntou. E havia uma dureza em sua voz que fez Roberto olhar para ela surpreso, porque da última vez que checou, você estava fazendo tudo o que podia para ficar longe dessa menina. Trabalhando até tarde, viajando constantemente, deixando sua filha ser criada por empregados enquanto você construía seu império. As palavras eram cruéis, mas Roberto não podia negá-las. Eu sei que falhei, mãe, eu sei disso. Mas estou tentando consertar agora, consertando ou fugindo. Dona Helena se inclinou para frente, seus olhos fixos no filho. Você fugiu depois que Beatriz se foi. Fugiu para o trabalho, para os negócios, para qualquer coisa que te impedisse de sentir a dor. E deixou Manuela sozinha nessa fuga. Agora essa mulher, essa Verônica, aparece do nada, se casa com você em menos de 1 ano, e de repente sua filha está caindo de uma janela dizendo que foi empurrada, e você quer que eu acredite que não viu nenhum sinal disso acontecendo? Eu não vi, mãe. Roberto sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Eu juro que não vi. Se tivesse visto, nunca teria permitido.
Então você precisa se perguntar por que não viu, Roberto. Precisa se perguntar o que mais você não está vendo, o que mais está perdendo enquanto está tão ocupado sendo um empresário de sucesso. Antes que Roberto pudesse responder, uma voz pequena chamou da porta do quarto. Papai? Manuela estava parada ali, vestindo um pijama com desenhos de unicórnios, seu ursinho de pelúcia favorito agarrado contra o peito. Seus olhos se iluminaram ao ver o pai, e ela correu até ele com a velocidade que apenas crianças possuem, jogando-se em seus braços, sem se importar com os ferimentos. Oi, meu amor. Roberto a abraçou forte, ignorando a dor nas costelas, inalando o cheiro de shampoo infantil em seus cabelos. Papai estava com tanta saudade de você. Eu também estava com saudade. Quando eu posso ir para casa, papai? Quando a gente vai estar junto de novo? A pergunta partiu o coração de Roberto. Em breve, meu amor. Papai está fazendo tudo para a gente poder ficar junto de novo. Mas você está gostando de ficar aqui com a vovó? Estou. Manuela olhou para Dona Helena com um sorriso. A vovó faz bolinho de chuva e me deixa ajudar. E ela me conta histórias da mamãe Beatriz quando ela era criança. Roberto passou algumas horas com a filha, brincando, desenhando, simplesmente estando presente de uma forma que não estava há muito tempo. Manuela mostrou a ele todos os desenhos que havia feito nos últimos dias, e Roberto notou um padrão perturbador. Em quase todos eles havia uma figura feminina loira, sempre distante, sempre com uma expressão que a criança havia desenhado como zangada ou assustadora. Quando finalmente teve que ir embora, Manuela se agarrou a ele pedindo para ficar mais um pouco, só mais um pouquinho. Roberto prometeu voltar no dia seguinte. Prometeu que logo estariam juntos de novo. Prometeu que nunca mais a deixaria sozinha. E quando saiu do apartamento, com o som do choro da filha ainda ecoando em seus ouvidos, Roberto fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Não importava o que custasse, ele seria o pai que Manuela precisava. Mesmo que isso significasse destruir tudo o que havia construído, mesmo que significasse expor cada uma de suas falhas ao mundo, mesmo que significasse admitir que havia sido um péssimo pai até então. No sábado de manhã, Roberto acordou com uma ligação de Márcio. O investigador havia trabalhado a noite toda e já tinha informações preliminares. Roberto, preciso que você venha até meu escritório. Agora. O que descobri, você vai querer ver pessoalmente. O escritório de Márcio ficava em Pinheiros, em um prédio comercial discreto. Quando Roberto chegou, encontrou o amigo rodeado de computadores, documentos espalhados pela mesa e uma expressão sombria no rosto. O que você descobriu? Márcio apontou para o computador. Verônica Almeida não existe. Ou melhor, existe uma Verônica Almeida que nasceu em Belo Horizonte na data que sua esposa alega. Mas essa Verônica morreu aos 17 anos em um acidente de carro. Os documentos que sua esposa possui são falsos, Roberto. Muito bem feitos, mas falsos. O RG, o CPF, tudo foi forjado usando a identidade de uma pessoa que já estava morta. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mas como? Não é possível casar sem documentos legítimos? É possível sim, se você tiver as conexões certas. Márcio mostrou uma série de documentos na tela. E tem mais. O Instituto Renascer, a ONG onde ela supostamente trabalhava, fechou há 3 anos por irregularidades financeiras e acusações de desvio de recursos. Ela não poderia estar trabalhando lá quando conheceu você. O diploma da Parce Minas, falso também. Não há registro de nenhuma Verônica Almeida cursando pedagogia naquela universidade nas datas que ela alegou. Roberto se sentou pesadamente na cadeira, sua mente tentando processar o que estava ouvindo. Então, quem ela é de verdade? Ainda estou investigando, mas já tenho algumas pistas. Márcio abriu outra pasta no computador. Consegui rastrear algumas conexões dela aqui em São Paulo. Ela se encontrou várias vezes com um homem chamado Heitor Braga. Você conhece esse nome? Roberto balançou a cabeça negativamente. Quem é ele? Um vigarista conhecido. Já foi preso 2 vezes por golpes de estelionato, se especializou em enganar pessoas ricas. Ele monta esquemas elaborados,
usa identidades falsas e geralmente trabalha com uma equipe. Márcio mostrou fotos de vigilância mostrando Verônica entrando em um café com um homem de meia-idade, cabelos escuros e óculos escuros. Você acha que ela está trabalhando com ele? Que tudo isso foi um golpe desde o início? É uma possibilidade forte. Pense bem, Roberto. Ela apareceu na sua vida no momento perfeito, quando você estava vulnerável, sozinho, mergulhado na culpa. Ela se apresentou como a solução para todos os seus problemas. Uma mãe para Manuela, uma companheira para você, alguém que entendia sua dor e se aproximou rápido, não deu tempo para você questionar, para verificar, para pensar. Casou com você em menos de um ano, ganhou acesso à sua casa, às suas finanças, à sua vida. Mas por quê? O que ela queria? Dinheiro? Poderia ter pedido o divórcio e levado uma boa parte. Márcio ficou sério. Isso é o que me preocupa, Roberto. Se fosse só sobre dinheiro, haveria formas mais fáceis e menos arriscadas. Empurrar uma criança pela janela? Isso é extremo, perigoso. Sugere que ou ela é muito mais instável do que aparenta, ou há algo maior em jogo aqui. Algo que ainda não entendemos. Preciso levar essas informações para minha advogada. Isso prova que Manuela estava dizendo a verdade, que Verônica é perigosa. Calma. Márcio ergueu a mão. Essas informações ajudam sim, mas não provam que ela empurrou Manuela. Provam que ela é uma golpista, que mentiu sobre sua identidade, mas não provam diretamente o que aconteceu naquela janela. Você vai precisar de mais. Vou continuar investigando. Vou descobrir quem ela realmente é, de onde veio, o que mais está escondendo. Mas você precisa ser paciente e estratégico. Se mostrarmos nossas cartas muito cedo, ela pode desaparecer. Na segunda-feira de manhã, Roberto estava na frente do Fórum de São Paulo, vestindo seu melhor terno apesar da dor que cada movimento causava. Doutora Fernanda Albuquerque estava ao seu lado, uma mulher de 50 anos com cabelos curtos e grisalhos, óculos de armação forte e uma presença que comandava respeito. Lembre-se do que conversamos, ela disse enquanto subiam os degraus. Seja honesto, seja humilde, admita suas falhas, mas mostre que está disposto a mudar. E não demonstre raiva em relação à sua esposa. Não importa o que digam sobre você. Mantenha a compostura. A sala de audiência era intimidadora, com suas paredes de madeira escura e o ar de solenidade que permeava cada canto. Do outro lado da sala, Verônica estava sentada ao lado do Dr. Augusto Cavalcanti, um homem de 60 anos, com cabelos brancos perfeitamente penteados e um terno que provavelmente custava mais do que um carro popular. Verônica estava impecável, vestida de forma conservadora, com uma maquiagem que a fazia parecer mais frágil, mais vulnerável. Quando seus olhos encontraram os de Roberto, ela não demonstrou raiva ou medo, apenas uma tristeza calculada que ele agora reconhecia como completamente falsa. A juíza que entraria em sala era a doutora Mariana Fonseca, conhecida por ser rigorosa, mas justa em casos de custódia. Quando ela finalmente tomou seu lugar, o silêncio na sala era absoluto. Estamos aqui para uma audiência preliminar sobre a custódia da menor Manuela Andrade Mendes. A juíza começou, sua voz firme e clara. Senhores advogados, podem apresentar seus argumentos iniciais. Dr. Cavalcanti, o senhor pode começar. O que se seguiu foi uma das experiências mais dolorosas da vida de Roberto. O advogado de Verônica, meticulosamente, destruiu sua reputação como pai, apresentando evidências de cada ausência, cada compromisso perdido, cada promessa quebrada. Tinha calendários mostrando suas viagens constantes, tinha depoimentos de funcionários sobre quantas vezes Manuela jantava sozinha, tinha registros escolares mostrando que Roberto nunca havia comparecido a uma única reunião de pais e mestres. Este é um homem que escolheu sua carreira sobre sua família repetidamente. Dr. Cavalcanti argumentou com eloquência. Um homem que deixou sua filha ser criada por estranhos enquanto ele acumulava fortuna. E agora, em uma tentativa desesperada de salvar seu casamento falido, está usando sua própria filha como arma, manipulando uma criança traumatizada
para fazer acusações falsas contra uma mulher que dedicou 2 anos de sua vida tentando ser mãe para essa menina rejeitada e negligenciada. Cada palavra era uma facada, especialmente porque muitas delas eram verdadeiras. Roberto sentiu a vergonha queimar em seu rosto. Sentiu os olhos de todos na sala julgando-o, condenando-o. Mas quando doutora Fernanda se levantou para apresentar a defesa, ele sentiu uma faísca de esperança. Meritíssima, é verdade que meu cliente não foi o pai perfeito. Ela começou, sua voz firme. Ele admite isso abertamente, sem reservas. Roberto Mendes falhou em estar presente para sua filha da forma que deveria. Mas isso o torna um mau pai para sempre? Ou lhe dá a chance de aprender, crescer e mudar? Mais importante, estamos aqui não para julgar erros do passado, mas para proteger uma criança no presente. E os fatos são claros. Manuela Andrade Mendes caiu de uma janela de 2º andar. Ela acusa sua madrasta de tê-la empurrado. E temos evidências que mostram que a senhora Verônica Mendes não é quem alega ser. Isso causou um burburinho na sala. Dr. Cavalcante se levantou imediatamente. Objeção. Essas são acusações infundadas e difamatórias. Não são infundadas, meritíssima. Doutora Fernanda entregou uma pasta para a juíza. Temos evidências de que os documentos da senhora Verônica Mendes são fraudulentos, que ela usurpou a identidade de uma pessoa falecida e que tem conexões com criminosos conhecidos. Isso não é sobre o passado do meu cliente. É sobre o presente e o futuro da segurança de Manuela. A juíza Mariana examinou os documentos em silêncio por longos minutos. Quando finalmente ergueu os olhos, sua expressão era grave. Isso é muito sério. Vou solicitar uma investigação completa da identidade da senhora Verônica Mendes. Enquanto isso, a medida protetiva permanece em vigor. A criança continuará sob custódia da avó paterna e nenhuma das partes terá custódia até que tenhamos clareza completa sobre o que aconteceu. Audiência adiada para daqui a 2 semanas. Quando saíram do fórum, Roberto sentiu um misto de alívio e frustração. Não havia perdido a custódia, mas também não a havia ganhado. Verônica lançou-lhe um olhar ao passar que era puro veneno mal disfarçado, e Roberto soube com absoluta certeza que a batalha estava apenas começando. As 2 semanas que se seguiram à audiência foram as mais intensas da vida de Roberto. Cada dia trazia novas descobertas, cada revelação era mais chocante que a anterior. Márcio trabalhava incansavelmente, seguindo cada pista, desenterrando cada segredo que Verônica havia tentado enterrar. E o que eles descobriram foi muito pior do que Roberto jamais poderia imaginar. Era uma terça-feira chuvosa, quando Márcio ligou, pedindo que Roberto fosse imediatamente ao seu escritório. A urgência na voz do investigador fez Roberto esquecer a dor nas costelas, ainda em recuperação. Quando chegou, encontrou Márcio acompanhado de uma mulher que ele não conhecia. Ela era magra, de aparência cansada, com cabelos castanhos curtos e olhos que carregavam o peso de muitas dores. Roberto, esta é Amanda Furtado. Márcio fez as apresentações. Amanda, conte a ele o que me contou. A mulher respirou fundo, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava uma xícara de café. Meu nome verdadeiro é Amanda Furtado Costa, e eu fui vítima da mulher que você conhece como Verônica Almeida. Só que quando ela entrou na minha vida há 5 anos, ela se chamava Letícia Moraes. Roberto sentou-se lentamente, seu coração acelerado. Continue, por favor. Eu havia acabado de ficar viúva. Amanda começou, sua voz embargada. Meu marido teve um problema cardíaco repentino e me deixou sozinha com 2 filhos pequenos e uma herança considerável. Eu estava perdida, devastada, vulnerável. Foi quando Letícia apareceu. Ela se apresentou como uma terapeuta holística que trabalhava com viúvas, oferecendo apoio emocional e espiritual. Ela foi tão atenciosa, tão compreensiva. Ganhou minha confiança completamente. Roberto sentia um frio percorrer sua espinha. O padrão era assustadoramente familiar. Ela se tornou parte da minha família. Passava tempo com meus filhos, me ajudava com as decisões do dia a dia. E então, lentamente,
Começou a sugerir investimentos, oportunidades de negócio que fariam meu dinheiro render. Eu confiei nela. Transferi quase tudo que tinha para contas que ela administrava, achando que estava garantindo o futuro dos meus filhos. E então ela desapareceu. Amanda limpou as lágrimas que escorriam. Levou tudo, mais de 2 milhões de reais. Quando tentei rastreá-la, descobri que a identidade era falsa, que os documentos eram forjados, que a empresa de investimentos nem existia. Fiz boletim de ocorrência, tentei processar, mas ela havia coberto tão bem seus rastros que a polícia não conseguiu encontrá-la. Fiquei arruinada, tive que vender a casa, os carros, tudo. Meus filhos e eu vivemos com minha irmã até hoje, tentando reconstruir nossas vidas. Márcio abriu seu laptop e mostrou uma série de fotos para Roberto. Veja estas imagens. Amanda me forneceu fotos de quando conheceu Letícia. Compare com as fotos da sua esposa Verônica. Roberto olhou e sentiu o estômago revirar. Era a mesma mulher. O cabelo era de cor diferente, o estilo de roupa era outro, mas o rosto era inconfundivelmente o mesmo. Verônica e Letícia eram a mesma pessoa. Tem mais. Márcio puxou outras pastas. Consegui rastrear mais 3 vítimas. Todas mulheres viúvas ou homens viúvos com filhos pequenos e patrimônio significativo. Todas foram abordadas em momentos de vulnerabilidade. E em todos os casos, a mulher que vocês conhecem usou identidades diferentes, mas sempre o mesmo método. Ganhar confiança, se infiltrar na família e depois roubar tudo que podia antes de desaparecer. Só que com você, Roberto, algo deu errado. O que deu errado, Manuela? Amanda falou suavemente. Seus filhos eram pequenos demais para perceber, para questionar, para se importar. Mas Manuela tinha 6 anos, idade suficiente para observar, para desconfiar, para se lembrar da mãe de verdade e rejeitar a substituta. Ela era um problema que Letícia ou Verônica não havia previsto. Roberto sentiu a raiva queimar em seu peito. Ela tentou se livrar da minha filha. Ela empurrou Manuela daquela janela porque ela estava no caminho. É a teoria mais provável. Márcio concordou. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Consegui identificar a verdadeira identidade dela. Seu nome real é Valéria Nogueira, nascida em Recife, Pernambuco. Ela tem um histórico criminal extenso sob diversos nomes: estelionato, falsidade ideológica, formação de quadrilha. Trabalha com um grupo organizado liderado por esse Heitor Braga, que te mostrei antes. Eles montam golpes elaborados de longo prazo, visando pessoas vulneráveis com patrimônio significativo. Roberto passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo. Todo o relacionamento havia sido uma mentira desde o primeiro momento. Cada sorriso, cada palavra de carinho, cada gesto de afeto, tudo calculado, tudo falso. E ele havia trazido essa pessoa para dentro de sua casa, para perto de sua filha. Isso é suficiente para conseguir a custódia? Isso é suficiente para colocá-la na cadeia, Márcio respondeu. Mas para a custódia, sim, com certeza. Nenhum juiz deixaria uma criança perto de uma criminosa condenada. Já passei todas essas informações para a doutora Fernanda e para a polícia. Há um mandado de prisão sendo preparado. Valéria, ou Verônica, ou seja lá qual nome ela esteja usando agora, vai ser presa. E Manuela, quando eu posso tê-la de volta? Depois da próxima audiência, que agora vai ser basicamente uma formalidade. A juíza vai ver essas evidências e vai te dar a custódia integral. Roberto sentiu um peso imenso sair de seus ombros, mas junto com o alívio veio uma culpa esmagadora. Como ele havia sido tão cego? Como não havia percebido que estava sendo manipulado desde o início? Não se culpe tanto. Amanda falou como se lesse seus pensamentos. Ela é boa no que faz, muito boa. Ela estuda as vítimas, aprende exatamente o que dizer, como agir, como se tornar exatamente o que você precisa naquele momento. E você estava em um momento muito vulnerável. Todos nós estávamos. Obrigado por ter vindo. Roberto estendeu a mão para Amanda. Por ter a coragem de falar sobre isso. Se eu puder ajudar a impedir que ela faça isso com outra família, vale a pena reviver a dor. Amanda apertou sua mão. Cuide bem da sua filha, Roberto.
E não deixe que a culpa do que aconteceu te impeça de ser o pai que ela precisa daqui para frente. 3 dias depois, Roberto estava novamente no fórum, mas desta vez o clima era completamente diferente. A sala de audiência estava cheia, com a presença não apenas dos advogados, mas também de delegados e promotores. Verônica foi trazida algemada, sua aparência perfeitamente composta, agora substituída por uma expressão de raiva mal contida. A juíza Mariana entrou e a seriedade em seu rosto era evidente. Sentem-se. Esta audiência terá um formato diferente do habitual, dado as circunstâncias extraordinárias que vieram à tona. Dr. Cavalcante, presumo que tenha sido informado dos desenvolvimentos recentes? O advogado de Verônica, que sempre parecera tão confiante, agora estava visivelmente abalado. Fui meritíssima, e gostaria de deixar registrado que não tinha conhecimento da verdadeira identidade da minha cliente quando assumi sua defesa. Mediante as evidências apresentadas, estou renunciando à representação. Verônica se virou bruscamente para o advogado. Você não pode me abandonar agora. Isso é tudo mentira, armação desse homem e seus amigos. Eu sou vítima aqui. Silêncio. A juíza bateu o martelo. Senhora, ou devo dizer, senhorita Valéria Nogueira, a senhora está sob prisão por múltiplas acusações de estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e tentativa de causar danos corporais a uma menor. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio e terá a oportunidade de se defender em tribunal criminal. Mas no que diz respeito à custódia da menor Manuela Andrade Mendes, minha decisão é clara e final. A juíza olhou diretamente para Roberto. Senhor Mendes, é evidente que o senhor falhou em muitos aspectos como pai. Sua ausência, sua negligência emocional, sua falta de atenção aos detalhes da vida de sua filha criaram um ambiente propício para que essa mulher entrasse em suas vidas e causasse tanto dano. No entanto, também é evidente que o senhor está genuinamente arrependido e disposto a mudar. Mais importante, é cristalino que esta mulher representa um perigo real e imediato para a criança. Ela folheou os documentos à sua frente. Tenho aqui o laudo do psicólogo infantil que avaliou Manuela. Ele atesta que a criança demonstra sinais claros de trauma relacionado à presença da ré em sua vida, que seu relato sobre ser empurrada pela janela é consistente e crível, e que a separação imediata e permanente da ré é essencial para o bem-estar da menor. Tenho também os depoimentos de outras vítimas, as evidências de múltiplas identidades falsas e um histórico criminal que demonstra um padrão de comportamento predatório. A juíza olhou para Verônica, ou Valéria, com uma expressão de profundo desagrado. A senhora usou a vulnerabilidade de pessoas em luto para roubar suas economias, suas seguranças, suas vidas. E, quando encontrou resistência na forma de uma criança inocente, tentou eliminá-la. Isso é desprezível além de qualquer descrição. Voltando seu olhar para Roberto, a juíza continuou. Senhor Mendes, estou concedendo a custódia integral de Manuela para o senhor, com a condição de que compareça às sessões regulares de terapia familiar e que demonstre, através de ações concretas, que está priorizando o bem-estar de sua filha acima de tudo. Haverá acompanhamento do serviço social por 6 meses para garantir que a criança está em um ambiente saudável e seguro. A ré está permanentemente proibida de qualquer contato com a menor ou com o senhor. Caso seja solta sob fiança em algum momento, há uma ordem de restrição que a impede de se aproximar a menos de 500 metros de qualquer membro da família Mendes. Roberto sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. Obrigado, meritíssima. Eu prometo que não vou decepcionar. Veja que não decepcione, senhor Mendes. Não a mim, mas principalmente a sua filha. Ela já sofreu demais. Quando Roberto saiu do fórum, o sol de São Paulo brilhava após dias de chuva, como se o próprio céu estivesse celebrando. Ele foi direto para o apartamento de Dona Helena, onde Manuela estava esperando. A avó havia sido informada do resultado e estava preparando a menina para voltar para casa. Quando Roberto entrou no apartamento, Manuela estava sentada no sofá, seu ursinho de pelúcia nos braços, os olhos grandes fixos na porta. E quando viu o pai,
Quando viu o sorriso em seu rosto, ela entendeu. Papai? Ela perguntou, sua voz pequena e esperançosa. A gente pode ir para casa agora? Roberto se ajoelhou na frente da filha, não se importando com a dor que ainda sentia nas costelas. Sim, meu amor, a gente pode ir para casa e dessa vez, papai vai estar lá. De verdade. Não só de corpo, mas de coração também. Manuela se jogou nos braços do pai e ambos choraram, abraçados, liberando toda a tensão, todo o medo, toda a dor das últimas semanas. Dona Helena observava com lágrimas nos olhos, uma mão sobre o coração, sussurrando uma oração silenciosa de gratidão. Nos dias que se seguiram, Roberto tomou decisões que mudariam sua vida completamente. Primeiro, reuniu-se com o conselho da empresa e anunciou que estava se afastando da presidência. Indicou seu sócio mais confiável para assumir o cargo, mantendo apenas uma participação acionária e um papel consultivo que exigiria no máximo algumas horas por semana. A reação de choque do conselho foi imediata, mas Roberto estava firme em sua decisão. Passei anos construindo essa empresa às custas da minha família, ele disse na reunião. Perdi minha esposa enquanto estava fechando um negócio. Quase perdi minha filha porque estava ocupado demais para perceber o perigo dentro da minha própria casa. Não vou cometer os mesmos erros de novo. Minha filha precisa de um pai, não de um CEO ausente. A segunda decisão foi ainda mais radical. Roberto colocou a mansão nos Jardins à venda. Aquela casa carregava memórias dolorosas demais, sombras que ele não queria que assombrassem Manuela. Com o dinheiro da venda, ele comprou uma casa menor e aconchegante em um bairro residencial tranquilo, com um jardim onde Manuela pudesse brincar e vizinhos que formavam uma verdadeira comunidade. A mudança foi como um recomeço. Roberto pintou o quarto de Manuela da cor que ela escolheu, rosa com nuvens brancas no teto. Montou cada móvel com as próprias mãos, com a ajuda entusiasmada da filha, que segurava as ferramentas e dava sugestões. Plantaram flores no jardim juntos, suas mãos sujas de terra, rindo das bobagens que diziam um para o outro. Roberto matriculou Manuela em uma escola nova, menor e mais acolhedora, onde as crianças ainda brincavam sem a pressão excessiva das instituições de elite. E pela primeira vez na vida, ele compareceu a cada reunião de pais, a cada apresentação, a cada evento. Sentava-se na primeira fileira, aplaudindo entusiasticamente, tirando fotos, sendo o pai que Manuela sempre mereceu. As sessões de terapia familiar, que a juíza havia ordenado, tornaram-se um espaço seguro para ambos processarem o trauma. A terapeuta, doutora Cecília Ramos, era uma mulher de olhos gentis e paciência infinita, que os ajudava a reconstruir a confiança, a comunicação, o vínculo que havia sido danificado por anos de ausência. Em uma das sessões, alguns meses após a audiência final, Manuela finalmente falou sobre o medo que havia carregado por tanto tempo. Eu tinha medo que você também fosse embora, papai. A menina confessou brincando nervosamente com a bainha de seu vestido. A mamãe Beatriz foi embora e nunca voltou. E você estava sempre indo embora também, sempre viajando, sempre trabalhando. Eu achava que era porque eu não era boa o bastante, que se eu fosse melhor você ficaria. Roberto sentiu o coração se partir. Oh, meu amor, não. Nunca foi sua culpa, foi a minha. Eu estava com tanto medo de sentir dor que fugi de tudo que me fazia lembrar da mamãe. Mas você é a melhor parte dela que ficou comigo. E eu fui um idiota por não perceber isso antes. Você não é idiota, papai. Manuela olhou para ele com aqueles olhos grandes e sábios demais para sua idade. Você estava triste, a vovó me explicou. E tudo bem ficar triste. A gente só precisa não ficar triste sozinho. De onde você tirou tanta sabedoria, pequena? Roberto riu através das lágrimas. Da vovó Helena. Ela fala um monte de coisas inteligentes. E assim, dia após dia, semana após semana, pai e filha foram se curando juntos. Roberto aprendeu a fazer tranças nos cabelos de Manuela para a escola, embora as primeiras tentativas fossem desastres hilários que os faziam rir até doer a barriga. Manuela ensinou o pai a fazer bolinhos de chuva, a receita que Beatriz costumava fazer, e juntos cozinhavam enquanto conversavam sobre tudo e sobre nada.
Roberto criou rituais que nunca mais quebraria. Todas as noites, não importava o que estivesse acontecendo, ele lia uma história para Manuela antes de dormir. Aos sábados pela manhã faziam panquecas juntos e assistiam desenhos animados. Aos domingos, visitavam Dona Helena para o almoço, onde a avó contava histórias de família e fazia a comida que ambos amavam. Certa tarde de domingo, 6 meses após a audiência final, Roberto e Manuela visitaram o cemitério onde Beatriz estava enterrada. Era a primeira vez que Roberto levava a filha lá desde o funeral, algo que ele havia evitado por anos por medo da dor. Eles se sentaram na grama em frente à lápide simples, mas bonita. Manuela trouxera flores do jardim que haviam plantado juntos, margaridas brancas que eram as favoritas da mãe. "Oi, mamãe", Manuela falou, sua voz suave, mas firme. "Eu e o papai viemos te visitar. A gente está bem agora. O papai não trabalha mais tanto. Ele me leva para a escola todos os dias e me ajuda com a lição de casa. E a gente cozinha junto. E ele tenta fazer tranças no meu cabelo, mas ainda sai meio torto." Roberto riu baixinho, limpando as lágrimas. "Estou melhorando, para sua informação." "Está sim, papai." Manuela concordou, sorrindo para ele antes de voltar a atenção para a lápide. "A mamãe também. Ficaria feliz de saber que a mulher má foi embora e não vai mais voltar. E que a gente tem uma casa nova, pequena, mas gostosa, onde eu tenho meu próprio jardim." Roberto colocou o braço em torno dos ombros da filha, puxando-a para perto. "Beatriz", ele começou, sua voz embargada. "Me perdoe por ter levado tanto tempo para fazer isso direito, por ter falhado com você, por ter falhado com nossa filha. Mas eu prometo, aqui e agora, que vou ser o pai que Manuela precisa. Vou estar presente, vou ouvir quando ela falar. Vou secar suas lágrimas e celebrar suas alegrias. Vou cometer erros, com certeza, mas vou estar lá para consertá-los. Nossa filha vai crescer sabendo que é amada, que é importante, que é a prioridade na minha vida." Eles ficaram ali por um longo tempo, em silêncio confortável, apenas estando juntos. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Manuela pegou a mão do pai e olhou para ele com um sorriso que iluminou todo o seu mundo. "Papai, você acha que a mamãe está orgulhosa da gente?" Roberto olhou para o céu, onde as nuvens se abriam deixando o sol passar, e sentiu uma paz que não sentia há anos. "Tenho certeza que sim, meu amor. Tenho certeza que sim." Semanas se tornaram meses. O Natal chegou, e foi a celebração mais simples e mais feliz que Roberto já havia experimentado. Não havia festas extravagantes ou presentes caros demais. Apenas Roberto, Manuela e Dona Helena, reunidos na casa nova, decorando a árvore juntos, assando biscoitos, cantando músicas natalinas desafinadas e rindo de tudo. O ano novo trouxe novas resoluções. Roberto começou a trabalhar como voluntário em uma ONG que ajudava famílias em situação de vulnerabilidade, usando sua experiência empresarial para fazer diferença de verdade na vida, de pessoas que precisavam. Manuela se destacava na escola nova, fazendo amigos, participando de atividades, florescendo de uma forma que Roberto nunca havia visto antes. A terapeuta doutora Cecília, em sua avaliação final, declarou que pai e filha haviam feito progressos extraordinários. "O vínculo entre vocês é forte agora", ela disse com um sorriso. "Saudável, baseado em presença real e comunicação honesta." Manuela ainda carrega algumas cicatrizes do que aconteceu, e provavelmente sempre carregará. Mas ela está cercada de amor, segurança e apoio, e isso faz toda a diferença. Quanto a Verônica, ou Valéria, como era seu nome verdadeiro, ela foi condenada a 12 anos de prisão por múltiplas acusações. Heitor Braga e outros membros da quadrilha também foram presos, desmantelando toda a operação criminosa. Amanda e as outras vítimas finalmente tiveram algum senso de justiça, embora o dinheiro roubado nunca tenha sido totalmente recuperado. Roberto nunca mais quis saber dela. Aquele capítulo de sua vida estava fechado, selado, enterrado. Sua atenção estava inteiramente voltada para o presente e para o futuro com Manuela. Em uma tarde de outono, quase um ano após o incidente, Roberto estava sentado no jardim da casa nova,
observando Manuela brincar com sua nova amiga da escola. As duas meninas corriam entre as flores rindo, completamente imersas em seu mundo imaginário. O sol da tarde pintava tudo com tons dourados, e Roberto sentiu uma gratidão profunda inundar seu coração. Seu telefone tocou. Era Márcio. "E aí, amigo? Como estão as coisas?" "Estão bem, Márcio. Realmente bem." Roberto respondeu sem tirar os olhos de Manuela. "Obrigado de coração por tudo que você fez por nós. Nem me agradeça. É para isso que servem os amigos. E olha, tenho novidades. A Amanda conseguiu um emprego novo e está reconstruindo a vida dela. E ela me pediu para te agradecer. Disse que ver você lutando pela sua filha a inspirou a lutar de volta." Roberto sorriu. "Manda um abraço para ela e marca um churrasco aqui em casa qualquer dia desses. Você, ela, as crianças dela. Vamos fazer uma reunião de sobreviventes. Vai ser bom." Márcio riu. "Tenho que ir, mas fica bem, Roberto. Você merece essa paz que conquistou." Quando desligou, Manuela correu até ele, jogando-se em seu colo com o entusiasmo de sempre. "Papai, a Juliana me convidou para o aniversário dela no sábado. Posso ir?" "Claro que pode, meu amor, e depois a gente convida ela para vir aqui em casa também. Promete que você vai estar aqui quando ela vier?" Roberto beijou o topo da cabeça da filha. "Prometo. E você sabe que papai não quebra mais promessas." "Eu sei." Manuela se aconchegou contra o peito dele. "Você mudou, papai." A tia Cecília tinha razão. "Mudei o quê, pequena? Você está aqui de verdade agora. Não só o seu corpo, mas você mesmo. Eu posso sentir." Roberto abraçou a filha com mais força, sentindo o coração transbordar de amor. "Isso é porque você me ensinou a estar presente, Manu. Você me ensinou que nada nesse mundo vale mais do que esses momentos aqui com você." Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Roberto percebeu algo fundamental. Ele havia perdido tanto tempo perseguindo sucesso, dinheiro, reconhecimento, achando que isso era o que definia um homem, o que fazia uma vida valer a pena. Mas havia estado errado o tempo todo. A verdadeira riqueza estava ali, naquele abraço, nas risadas de sua filha, nas histórias antes de dormir, nos jantares juntos, nas lições de casa compartilhadas, nos domingos com a avó. A verdadeira riqueza era tempo, presença, amor incondicional. E ele quase havia perdido tudo isso por causa de sua própria cegueira. Mas ele teve uma segunda chance. Uma chance de consertar, de reconstruir, de ser o pai que sempre deveria ter sido. E ele não ia desperdiçar essa chance. Não desta vez. Nunca mais. Enquanto carregava Manuela para dentro de casa, a menina já meio adormecida em seus braços, Roberto olhou uma última vez para o céu escurecendo e sussurrou um agradecimento silencioso. "Obrigado por me dar tempo de consertar. Obrigado por não ter sido tarde demais." E lá do céu, ele gostava de imaginar. Beatriz sorria, finalmente em paz, sabendo que a filha delas estava segura, amada e feliz nos braços de um pai que finalmente aprendeu o que realmente importava na vida. As sombras do passado haviam se dissipado, dando lugar à luz de um futuro construído sobre bases sólidas de amor, presença e recomeço. E Roberto sabia com cada fibra de seu ser que ele tinha finalmente encontrado seu caminho de volta para casa, de volta para o que sempre havia sido importante, de volta para Manuela. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto e Manuela tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de recomeço, de um pai que aprendeu a estar presente antes que fosse tarde demais, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Será que foi a coragem de Manuela ao revelar a verdade? A transformação de Roberto? Ou o poder do amor que vence todas as adversidades? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos lembram do que realmente importa na vida. Porque no final não é o dinheiro, não. É o sucesso profissional, mas sim os momentos que compartilhamos com quem amamos, que definem quem somos. Te esperamos no próximo episódio,
com mais uma história que vai fazer você refletir sobre suas próprias escolhas e prioridades. Até breve.